E aí galera, tudo bom com vocês? Então essa é a segunda parte daquele vídeo que eu fiz umas semanas atrás sobre algumas teorias da conspiração, sabe? Estão lembrados? Pois é, se vocês não estão lembrados, é só olhar ali no cardzinho. E então, hoje é a segunda parte. Preparados? Então vamos a elas, vamos às teorias. Bom, para quem não lembra e para quem está com preguiça de olhar lá a primeira parte, essas perguntas que eu estou tentando responder aqui eu tirei de uma publicação em um site aí de coisas estranhas, uma rede social de carreira, enfim, vocês sabem do que eu estou falando, né? E aí eu resolvi responder essas perguntas, ainda que algumas perguntas sejam muito esdrúxulas ao ponto de eu nem saber como responder. Eu resolvi fazer isso só porque sim. Então vamos lá. A gente tá aqui, já perdi a conta, a gente já tá acho que na 15, 14 ou 15, não sei. São 26, se eu não me engano. Por que obras de arte antigas egípcias representam pinheiros e é coincidência que até a glândula pineal se parece com um pinheiro? É isso aí. Até a glândula pineal se parece com um pinheiro. Vocês já viram a glândula pineal, né? Ah, não? Então tá. Vou mostrar aqui na tela pra vocês. A melhor parte de uma teoria da conspiração é que algumas vezes você não consegue encontrar evidências contra. E isso já deixa no ar a possibilidade daquela teoria ter um fundo de verdade. Simplesmente porque você não consegue refutar. Nesse caso, eu não consegui nem encontrar evidências a favor, simplesmente não achei nenhuma pintura egípcia, qualquer coisa que fosse remotamente parecida com um pinheiro. Algumas correntes religiosas e filosóficas dão destaque à pineal, considerando ela como um terceiro olho. Curiosamente, a origem embriológica da glândula pineal é a mesma da retina. Mas é importante a gente ressaltar que ao longo do desenvolvimento do bebê, esses dois órgãos se separam em estruturas distintas e têm funções, têm células completamente diferentes. Desde a antiguidade, a glândula pineal tem sido associada a representações religiosas que muitas vezes passam despercebidas. Os templos hindus normalmente possuem gravuras e monumentos em formato de pinha, além de a pineal ser considerada um de seus 7 chakras. Mesmo o conhecido olho de Horus, egípcio, possui uma correlação intrigante com a localização anatômica da pineal no cérebro. Mas, de novo, a gente não tem evidência de que essas coisas estão relacionadas, ou se é simplesmente uma... Não existem coincidências, óbvio, mas é juntar coisas muito aleatórias, com base em achismos, colocando a pecha de teoria, né, de conspiração, de teoria de que alguma coisa está sendo escondida de nós simplesmente porque nós não temos evidências daquilo. Vou deixar de qualquer forma as fontes que eu usei, que eu pesquisei. Não vou usar todos os lugares, não vou mostrar todos os lugares onde eu tentei achar, porque é basicamente a internet inteira. E não fui na Deep Web, mas enfim, vocês entenderam. Vamos para a próxima. Por que há representações de dragões em todo o mundo e em diferentes culturas, com milhares de anos de diferença e também mencionado na Bíblia? Eu não queria falar sobre a Bíblia, mas infelizmente vai aparecer, então lá vou eu de novo. Arrumar confusão. Na mitologia grega, a gente tem várias criaturas fantásticas.
E hoje em dia ninguém perguntaria uma coisa dessas sobre o Minotauro, por exemplo. Eu sei que a religião cristã ainda não, as religiões cristãs, as religiões baseadas na Bíblia, ainda não são consideradas mitologias e talvez nem sejam, mas se você fizer o caminho reverso, em algum momento a mitologia grega era considerada uma religião. Então, se a gente fizer um paralelo, criaturas fantásticas existem, são descritas em várias publicações, em vários textos sagrados, considerados sagrados para muitas religiões, não só a Bíblia. Então, é bem possível que sim, tenha relatos de dragões em várias, não só na Bíblia, mas em vários outros textos. E a imaginação humana, claro, vai fazer com que as pessoas tentem representar essas figuras de forma visual, através de desenhos, pinturas, etc. Por outro lado, a gente sabe que existem fósseis de dinossauros voadores que se parecem muito com o que a gente tem de imagem de dragão. E isso também pode ter contribuído, porque existem fósseis dessas criaturas e, eventualmente, em se encontrando algum desses fósseis, as pessoas possam imaginar aí que já existiram dragões. Mas a gente também não tem, a gente não pode dizer que eram dragões ou que não eram. De novo a gente cai naquela situação. Não há provas, estão escondendo coisas da gente. Vai saber, né? Por que há tanto simbolismo descaradamente demoníaco na indústria da música e do entretenimento? Culpa do cristianismo. Não, entendam. Isso daria um outro vídeo, inclusive. Essa história do entretenimento, a indústria da música, da indústria do entretenimento e essas relações que se fazem. A gente tem muitas outras simbologias, não só demoníacas, na música e no entretenimento. A gente só escolhe olhar uma coisa, é o efeito grávida, o efeito fusca azul. Quando você cisma com algum tema, aquilo ali, você vai ver aquilo ali o tempo todo, em todo lugar. E é o que acontece quando as pessoas, e a gente vê esse fenômeno, é o que acontece quando as pessoas frequentam uma igreja de uma determinada congregação que, ao invés de focar no cristianismo e nas coisas boas do cristianismo, prefere focar em amedrontar seus fiéis e, através disso, usam para isso os demônios. Então você vai ver em muitas igrejas e em muitos lugares, não só em igrejas, muitas pessoas, muitos grupos chamando a atenção para isso, como poderiam estar chamando a atenção para qualquer outro tema. Guerra, por exemplo, que também é muito frequente na música. Revoluções, que também são muito frequentes em determinados períodos da música. Estou só especificando música, não estou falando nem de filmes, nem de nada disso, séries, nada disso. Enfim, como eu falei, dava para fazer um vídeo, mas a gente vai só ficar com esse pedacinho aqui desse vídeo para a gente tentar entender. Demônios são elementos de controle, como eu falei. São usados para amedrontar os fiéis nas igrejas. Basicamente, o que a música faz, em sendo arte, e por ser arte, sendo uma ferramenta de incômodo também, não só, você não consome arte só porque você acha bom, acha bonito, quer se entender. Você consome arte porque aquilo te incomoda de alguma forma.
Aquilo vai fazer você pensar. A arte serve para isso também. E o que a música faz é justamente se apropriar dessa imagem e para subverter, chamar a atenção dessa ideia de puro mal. Muitas vezes a música inclusive zoa esse conceito. A gente pode... a gente tem vários exemplos. Porque é um conceito maniqueísta, uma ideia de um ser, completamente mau, que é feito de maldade, que só quer o nosso mal e só quer nos destruir. É tão absurda quanto uma pessoa 100% pura, boa, inocente, que só quer o bem da humanidade e não pensa. Vocês estão entendendo? Isso se chama maniqueísmo. Você ter essa dualidade e trabalhar isso na cabeça das pessoas como um ideal ou um anti-ideal, no caso do demônio, fazendo com que essas pessoas busquem se aproximar de um e evitar o outro ao máximo, e num extremismo que acontece em muitas religiões, condenar e literalmente demonizar manifestações artísticas que citem esses conceitos, independente da interpretação, porque assim, interpretação é uma outra coisa. A gente não está preocupado com interpretação aqui. Não trabalhamos com interpretações. Trabalhamos com coisas, evidências, fatos. É isso. Assim, é fato que aquela banda está falando sobre o demônio, então ela é demoníaca. Não para analisar o que a letra da música está dizendo. Entendeu? Então, essa pergunta é até interessante. Eu gostaria muito de desenvolvê-la. Mas eu vou ficando por aqui porque é isso. Não tem teoria da conspiração aí. A gente já sabe que a música é arte e a arte faz isso. Próxima. Por que a maioria dos jogos giram em torno de matar? Provavelmente eles estão falando de jogos eletrônicos, videogames. Por culpa do senso comum, a gente vê essa perseguição até de pessoas bem intencionadas. Eles têm essa perseguição. A gente teve, não tem muito tempo aí, o nosso presidente falando, e assim, fala muito infeliz sobre isso, e que não reflete, né, que os estudos vêm relatando, né? Mas vamos lá. Os jogos eletrônicos que envolvem algum tipo de violência representam 85% do total de títulos vendidos atualmente. E existem estudos que ligam de alguma forma esses jogos a um aumento da agressividade e baixa na empatia dos jogadores. Sim, não tirem minha fala de contexto. Esses estudos são antigos, são datados já. E, inclusive, fizeram reportagens sobre crimes chocantes que supostamente teriam sido cometidos por causa de games. Atualmente, se sabe que não existe uma correlação direta entre games e o instinto. O instinto não, levar a cabo esse instinto agressivo. E por que a maioria dos jogos giram em torno de matar? Eu não sei dizer necessariamente qual é essa tendência. O que eu posso levantar de hipótese é a tendência de mercado. São jogos que mexem com instintos mais primitivos e que dessa forma são mais apelativos. Assim como, por exemplo, reportagens, jornais que se especializam, telejornais especialmente, que se especializam em somente falar de crimes, de violência, de coisas ruins que aconteceram no mundo,
acabam tendo uma maior audiência. As pessoas buscam isso. Vai saber por quê, existem estudos, é só procurar. Agora, por que especificamente os jogos giram em torno de matar? Já me foge a compreensão. Eu creio que seja realmente uma tendência de mercado por conta disso, por conta de que as pessoas têm um instinto, assim como tem vários outros instintos, mas esse instinto nosso não é que seja mais forte, mas ele é um instinto muito fácil de acessar, digamos assim. É um instinto que é fácil de manipular. A agressividade, a raiva das pessoas é um sentimento fácil de ser manipulado. E isso aí é fato. Você pode chegar num grupo de pessoas e começar a falar, reclamar de alguma coisa e incitar aquele grupo, você vai ver o que acontece. É bem impressionante. Como é possível que filmes e desenhos animados, como Os Simpsons, consigam prever eventos culturais específicos com tanto detalhe e precisão? Eu acho isso muito legal. Eu não sei. Filmes, desenhos animados, até agora eu só vi Os Simpsons, né? Mas tudo bem. Se tiver algum outro aí que vocês possam me indicar, eu vou procurar ver. Mas até agora eu só vi Os Simpsons. Tem uma frase bem legal que eu gosto de usar, principalmente nesse caso. Até um relógio quebrado tá certo 2 vezes ao dia. Eu nem sei em qual temporada os Simpsons estão. Desenhos à beça. Muitos episódios. Muitas horas de ação, de narração. A gente imagina que em algum momento, alguma coisa da ficção vai meio que se encaixar com alguma coisa que aconteceu na realidade, ou vai acontecer, né, anos depois, tempos depois. A responsável pela voz da Lisa, Yardley Smith, ela chegou a dar uma declaração sobre isso. Se você vem tentando há 3 décadas, provavelmente vai acertar de vez em quando. E aí você tem uma lista de... Você pode colocar no Google, tem várias reportagens. 20 vezes em que os Simpsons acertaram, previram o futuro. Não sei quantas vezes que os Simpsons... Então, assim, a lista é muito variável, porque as pessoas... Nem todo mundo vai fazer essa curadoria de assistir esses 30 e tantos anos de Simpsons. Né? E mesmo os mais fanáticos talvez não vão lembrar de todos os detalhes. E às vezes um detalhezinho, uma imagem pode ser pega, né? As pessoas podem pegar aquilo e dizer assim, olha, isso aqui, o macaco, ó, esse macaco aqui, estavam prevendo a monkeypox. Entendeu? Não sei, tô só falando aleatoriamente também, porque eu não lembro de todos os episódios dos Simpsons. E eu parei de ver os Simpsons já tem uns 3 anos. Então, é isso. Assim como vários outros que trabalham com isso, inclusive, né? Profissionais, videntes, fazem 30, 50 previsões a cada programa de auditório que eles vão, e aí acertam 2, 3, e aí todo mundo fica, uau, ele acertou e tal. Cara, dá pra acertar. Agora, a taxa de acerto para a quantidade de informação que você está jogando é muito pequena para dizer que vocês estão trabalhando aí com efeitos de, não sei, alguma conspiração relacionada a isso? Não faço ideia. Como os incêndios florestais derretem carros, deixando as árvores intactas. Eu acho lindo isso. De novo, a gente pega um evento, ou alguns eventos aleatórios, e aí pega aquilo e transforma aquilo numa ocorrência regular. Houve um caso de incêndio específico, agora não vou lembrar onde, tem que pegar na fonte de novo, em que uma espécie específica de árvore, um cipreste,
resistiu ao incêndio por conta da estrutura da própria árvore. Inclusive, eles estavam até pesquisando a resistência desse tipo de madeira ao fogo e testando ver a possibilidade de ser usado para proteção mesmo contra o fogo. Mas isso foi um evento isolado, ou alguns eventos isolados envolvendo esse tipo de árvore ou tipos dessa família, né, de árvore, que é o cipreste. Só que no geral a gente vê que não é bem isso, né? A gente vê aí, você vê que uma fagulha acaba com florestas inteiras. Então isso aí é meio que forçado mesmo, porque você tirar um evento ou um grupo de eventos isolados para corroborar uma tese e uma suposta teoria da conspiração, acho meio perigoso, principalmente se tratando de árvores, principalmente se tratando de incêndios florestais, não é legal. Qual é a dívida pública? Se há um devedor, também é um credor. Quem é? Isso é fácil, né, gente? Poxa, por favor. O que é a dívida pública? Qual é o seu papel? A dívida surge e aumenta sempre que o governo gasta mais do que arrecada. E isso é previsto e isso é normal. Não é o governo sendo irresponsável. O orçamento de um estado, de um país, não é a mesma coisa que um orçamento de uma casa, por exemplo, de uma família. Não deve ser encarado dessa forma, apesar de muitos economistas defenderem isso. Os liberais, principalmente, os neoliberais, principalmente. Mas ela é desejável, sim, ela é necessária e é prevista. Tanto é que todo ano no Brasil se faz essa previsão do déficit orçamentário, aquela coisa toda. Então, assim, mas tem que ficar devendo. Não é que tenha que ficar devendo, é uma coisa que acontece. Porque esse déficit, ele acontece quando você está investindo. Então, você vai dever. Empresas, inclusive, fazem isso também. Empresas contraem dívidas para investir nos seus negócios. Então, apesar de você não gostar da ideia, dívida, no caso de estados e países, ela é necessária. Quando os impostos de mais receitas não são suficientes para cobrir as despesas são essas: investimentos, especialmente na área social, investimentos para o crescimento no país. Quando isso acontece, o governo é financiado por seus credores, pessoas físicas, empresas, bancos, etc., dando origem à dívida pública. É como uma empresa, apesar de não ter uma gestão igual à de uma empresa, a dívida pública funciona da mesma forma que a dívida de uma empresa em se tratando de investimentos. Você vai pegar um empréstimo, você vai pedir um financiamento para algum investidor e você vai usar esse dinheiro para fazer algum benefício que tenha retorno. Só que o retorno para um país é diferente do retorno para uma empresa. O retorno para uma empresa é o lucro. O retorno para um país é o desenvolvimento. Supostamente deveria ser. Apesar de existirem linhas diferentes de raciocínio em economia em se tratando disso. Vide de novo o que eu falei sobre os neoliberais, economistas neoliberais. Então, não tem nada demais e tem um devedor e tem o credor. A gente sabe quem é o devedor, a gente sabe quem é o credor também. Então, essa pergunta é uma pergunta de uma pessoa que simplesmente não procurou se informar, basicamente. Não tem nada de misterioso nisso aí. Como é que a chamada dívida pública está crescendo apesar do aumento dos impostos? Para onde vai o dinheiro dos contribuintes? Bom, primeira coisa, os impostos não estão aumentando. Os impostos não estão aumentando. Eles são mal organizados. Por isso que tem que ter uma reforma tributária
que, enfim, não vai sair do jeito que a gente está esperando, mas ela tem que ser feita. E a dívida pública está aumentando, por quê? Alguém sabe? Corrupção. Corrupção. Procura se informar, vocês vão saber por quê. Esse vídeo tá ficando tão longo que eu troquei de roupa já. Eu tô em outro momento, já, enfim, já tô tendo que fazer uma edição aqui. Enfim, mas vamos lá. Vamos continuando que ainda tem coisa pra falar. Pouca, mas tem. O problema dessa diferença na arrecadação é justamente porque a gente está cobrando mais de quem não pode pagar e menos de quem poderia pagar, certo? Então, assim, a gente não arrecada pouco, a gente arrecada mal, no Brasil especificamente, falando especificamente aqui no Brasil. Então, nossa arrecadação é mal distribuída, né? Então, cria aquele vale, né? Aquele abismo que o pessoal fala, né? Que é o abismo social. E a tendência a querer compensar isso dessa forma é o que causa essa dívida pública também, né? Não só isso, mas também. Isso é um fator muito importante. Isso já justificaria a gente repensar a forma como se arrecadam os impostos, como são cobrados os impostos, né? Então, assim, a pergunta, apesar do aumento dos impostos, os impostos não estão aumentando. Não tem essa de que os impostos estão aumentando. Teve, agora há pouco tempo, teve uma alteração no valor aí do ICMS dos combustíveis, né? Porque foi retirado esse percentual. Não é porque está aumentando. Na verdade, diminuiu. E agora está voltando ao normal. Tentou-se fazer isso de uma forma gradual, mas vai ser um impacto de qualquer forma. E para onde vai o dinheiro dos contribuintes, já falei. Os impostos são para cobrir todo o orçamento e que se tem, que é previsto já ter, né? E quando as pessoas ouvem falar em dívida pública, eu tinha falado isso, né, já na outra pergunta, né? Isso é só uma complementação, né? As pessoas pensam que um Estado é uma empresa e não é. A gente tem diferenças. Uma delas é que o Estado não tem que dar lucro. Então, deveria ter que dar lucro. Isso é uma coisa que não adianta explicar para liberal, não adianta explicar para capitalista ferrenho, não adianta explicar para o burguês, que ele não vai aceitar isso. Ele vai sempre achar que tem uma forma sempre de tirar alguma vantagem financeira, uma vantagem monetária de alguma situação. Não é essa a ideia, né? Infelizmente, a gente está sem voz, por enquanto, mas a gente está tentando. Porque o envenenamento regular com álcool e tabaco é considerado normal e eufemisticamente chamado de bebida e fumar. A pergunta está mal construída, péssimo paralelismo, mas vamos botar minha skin professora de português, que não é essa a ideia. A ideia é analisar o conteúdo aqui. Bom, a resposta mais simples para essa pergunta é lobby de empresas. Por isso, basicamente por isso. Toda vez que a gente compara drogas ilegais ou legais, na verdade, na visão do mais conservador, a gente está querendo optar por uma ou por outra, né? A gente está querendo relativizar as coisas, quando na verdade não é bem isso. O que a gente sabe é o seguinte: quem manda na situação, né, foi mais rápido para criminalizar certos tipos de drogas do que outros tipos, e aí quando não deu mais, eles tentaram se aproveitar disso. O que acontece na verdade quem é dono da bola se aproveita tanto da legalidade
de algumas drogas quanto da ilegalidade de outras. A gente já sabe disso, a gente tem plena consciência. Se você não acredita, é bom você se informar, procurar saber, porque é um fato. Ter drogas ilegais é tão vantajoso quanto ter outras drogas legais, talvez até mais, né? Então, eu vou ler só um trechinho aqui da Gazeta do Povo, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona o raciocínio, e eu vou destrinchar um pouquinho depois. A comparação entre drogas tem uma única finalidade: promover uma delas. E é exatamente essa a intenção dos defensores da legalização com o discurso álcool versus drogas ilícitas. A questão principal, entretanto, é que aqueles que abusam do uso de drogas não são usuários exclusivos de uma única substância. A doença não é álcool, heroína ou maconha. A doença é abuso de substâncias. E o abuso de várias substâncias é o que as pessoas com essa doença costumam fazer. Não por outra razão que tratamentos para abuso de substâncias. Nós nunca dizemos que o paciente estará melhor consumindo de modo abusivo uma droga em detrimento de outra. Ninguém diz que a legalização de cocaína é o caminho para curar a epidemia de heroína. Assim, promover uma droga é promover todas. Isso é um ponto de vista da Gazeta do Povo, um artigo, eu vou deixar o link depois. O que está errado nesse raciocínio? Sim, o abuso de substâncias, a pessoa que é dependente químico, ela vai consumir qualquer tipo de droga. E é por isso que, inclusive, quando se faz uma desintoxicação, as pessoas acham que funciona dessa forma, só que não. Você vai ver em qualquer hospital aí que quando você vai fazer uma desintoxicação, entre aspas, são os opioides, né? Enfim, aqueles remédios para dormir, você dá outro tipo de remédio. Percebe que eu já quebro esse raciocínio. Eu não vou fazer a desintoxicação de uma substância eliminando todas as substâncias do organismo. Não, pelo contrário, eu vou usar remédios para isso. Para combater o vício em cigarro, você também usa remédios, pelo menos no início. Então, não dá para você simplesmente retirar aquela substância quando a dependência é química. E quando isso eu já estou lá na frente, né? Já estou colocando o carro na frente dos bois. O que a pergunta está querendo saber é por que é normal, é considerado normal você fumar e beber, e não é considerado normal você usar outras drogas que são ilícitas. Cultura, lobby de empresa, é muito mais vantajoso para certos grupos que algumas drogas sejam ilegais. Porque você cria todo um aparato, toda uma organização, todo um sistema que, em nome de combater aquelas operações que vendem aquele tipo de droga, vão eliminando certos grupos, ou vão justificando a eliminação de certos grupos, apesar de não conseguirem, porque essa é uma guerra que não acaba. A gente sabe, a gente vê todo dia, se a gente vê a polícia subindo no morro e exterminando, né, supostos criminosos, e no dia seguinte está todo mundo lá, tem outros lá no lugar. Então essa é uma situação ridícula até, porque não é assim que você vai resolver o problema. E o que se entende, o que esses setores mais conservadores entendem é que também não vai resolver legalizando, que é inclusive o que esse jornal meio que quer dizer. Se você está querendo legalizar isso aqui, você está querendo legalizar tudo. Sim, legalizar no sentido de quê? De você botar regra em cima disso, de você tomar o controle que agora está na mão de pessoas que não têm registro, não têm ligação nenhuma com saúde, com a área de saúde, não são cientistas. Tira da mão deles esse poder de produzir, ou de pesquisar, ou de, enfim, fazer qualquer coisa com esse tipo de substância, e passa a colocar na mão de pessoas mais responsáveis e que vão controlar isso de uma forma melhor, assim como é com a bebida mesmo.
né, na época da lei seca nos Estados Unidos, a ideia era criminalizar tudo que era droga, tóxico, tudo que era ruim, em tese, era criminalizado. Você não podia beber álcool, consumir álcool. O que as pessoas fizeram? Passaram a fabricar álcool dentro de casa, sem regulamentação, sem inspeção sanitária, e a gente sabe que isso não é uma boa coisa, né? Tem uma tendência para dar ruim. Então a ideia da legalização seria essa, seria você regulamentar e deixar a coisa menos prejudicial, se é que a gente pode falar isso, porque, por exemplo, cigarro é regulamentado e a gente sabe que tem um monte de substância que pior do que tudo, né? Assim como muitos alimentos processados, enfim, mas de qualquer forma, em tese, poderia-se ter um controle melhor, certo? Mas basicamente a resposta para essa pergunta é isso que eu falei, é a cultura e o lobby de empresas. Muito conveniente, tanto que umas sejam legais e outras sejam ilegais. Então, é isso. Porque o álcool e o tabaco estão representados em quase todos os programas e filmes. A gente entra de novo naquela história, são socialmente aceitos. E apesar de serem drogas e causar muitos males, inclusive bem mais do que muitas outras substâncias, digamos assim, que são ilegais, mas que são naturais, se é que vocês me entendem, são drogas, fazem mal, tem várias pesquisas comprovando, e assim, no entanto, continuam sendo fabricadas e produzidas por empresas e regulamentadas pelo governo. Só que é isso, é aquilo que eu falei na outra pergunta, né, do desdobramento, segundo desdobramento que a gente tem, duas perguntas diferentes, dois temas diferentes, e o que a gente tem é isso, né, não deu tempo da gente tornar ilegal, porque, por exemplo, a história, como é que é a história da cannabis aqui no Brasil? Durante muito tempo foi tolerado o uso, o consumo da cannabis, não era crime. Só que a partir de um certo momento, meio que bateu com o período pós-abolição, resolveram criminalizar a cannabis. Só que todo mundo já fumava outros tipos de tabaco, bebida e tal. Assim, não foi um choque tão grande, porque quem consumia, a maior parte que consumia, ainda era o pessoal de baixa renda. Ainda não tinha esse tipo de droga, ainda não tinha chegado nas elites, ainda. Até tinha, de vez em quando tinha, mas não era tão popularizado. E então deu para controlar, entre aspas, porém, claro que é proibido é mais gostoso e aquilo. As pessoas que já consumiam não pararam de consumir simplesmente porque disseram que era crime. Enfim. Então, começou a se criar aquele comércio e aí aquilo foi aumentando, foi expandindo. Então, assim, não é porque um comércio, ou não é porque um negócio é ilegal que ele não vai existir. Até porque se fosse o caso, não precisaria declarar aquilo um crime. Então, quando aconteceu, né, essa criminalização, ainda dava tempo de frear. A opinião pública em peso não reclamou a princípio. Alguns grupos viram nisso um potencial, como a gente já falou na outra pergunta. E é isso. E o cigarro não tinha mais como derrubar lobby, as empresas eram muito grandes, empresas multinacionais que tinham fábricas aqui, né, empresas grandes que não iam querer cair na ilegalidade depois de tanto tempo, depois de tantos lucros tão consolidados no mercado. Então, é isso. Por isso que o álcool e o tabaco são representados em quase todos os programas e filmes. Porque já fazem parte da cultura e a ideia é estimular. Hoje em dia até que tá menos. Combinar que
Em comercial já não tem, você não tem mais comercial de bebida, de cigarro. Antigamente tinha toda hora. Depois dos anos 90, início dos anos 2000, passou a ser limitado a horários específicos. Agora eu acho que nem tem mais. Faz tempo que eu não vejo televisão, então não posso dizer com certeza, mas eu não tenho visto. Cigarro, marca de cigarro promovia festival de rock, pra vocês terem uma ideia. Então, né, é uma coisa que dá dinheiro e, bem, quanto mais você divulgar, melhor. Isso incluía filmes e séries. Como os apresentadores de notícias ao redor do mundo e em diferentes canais dizem e repetem o mesmo roteiro ali. Gente, de novo, aquela mesma história. Ela fala uma coisa como se aquilo fosse real. E aí você fica, não, pior que é isso mesmo, né? Não sei o que, na empolgação, no meio da conversa, né? A pessoa fala assim, então, eles falam tudo igual, não sei o que. Só que não é bem assim. Perguntas com afirmações sem sentido que a gente não tem como comprovar. Na verdade, a gente tem como desprovar isso, né? A gente não tem, assim, script igualzinho. Todo mundo fala igualzinho. As notícias são iguais, essa é a diferença. Não sei, duas apresentadoras narrando notícias exatamente igual, ipsis literis. As notícias são as mesmas e, em geral, as redes de notícias se valem da ajuda de um negocinho chamado agências de notícias. A gente tem como exemplo a Reuters, a AFP e outras aí. Essas agências de notícias fazem a apuração de acontecimentos, principalmente naqueles locais de difícil acesso, zonas de guerra, zonas de conflito, em eventos climáticos, como terremotos, furacões, enfim, entre outros. E é interessante que se tenham essas agências, elas facilitam e cada rede em cada parte do mundo vai escolher a forma como vai ou não. Muitas vezes também tem muitos lugares que você tem o mesmo pool de notícias, em lugares diferentes as pessoas vão pegar as reportagens daqueles lugares vão pegar grupos diferentes de notícias, e isso é assim mesmo. Agora, fotos vão ser parecidas, vídeos provavelmente vão ser quase que praticamente iguais, então é isso. Chama agência de notícia o nome. É só isso. Se estamos mais avançados e informados do que nunca, por que temos as maiores taxas de obesidade, câncer e problemas cardíacos, sem falar na depressão? Essa resposta daria um outro vídeo, com certeza, sem sombra de dúvida. Os alimentos processados eles têm subsídios, e não é só no Brasil, tá? Eu pesquisei, inclusive, para essa pergunta, e várias partes, em todos os lugares do mundo. Os alimentos processados têm subsídio do governo para serem produzidos. E aí eles acabam saindo mais barato de produzir do que produzir alimentos in natura, que são os que tendem a ser mais saudáveis, né? Muitas vezes não é questão de conhecimento. As pessoas podem ter informação, podem saber que aquilo faz mal. O problema é que muitas vezes a pessoa não tem dinheiro mesmo. Às vezes aquilo ali é o que ela pode comprar. Então, assim, muitas vezes eu conheço muitas pessoas que em determinado momento do mês, em vez de comprar 1 quilo de carne, vai comprar meio quilo de salsicha, que rende pra caramba. Mesmo que essa pessoa saiba, eu tenho certeza que essa pessoa sabe que aquilo ali é uma massa, a gente sabe lá o que tem ali. Mas custa bem menos. Então, a partir do dia 15, e para muita gente até antes disso, é o que temos para a janta. São alimentos processados. E, infelizmente, é uma coisa que acontece. Poderia ser diferente, poderia ser o contrário, né? Isso aí eu não sei, nunca vou entender. Eu sei porque acontece, mas eu não vou nunca entender isso.
O segundo fator também é o próprio estilo de vida sedentário que a gente tem, que a maioria das pessoas tem. Por quê? Porque a gente simplesmente não tem tempo de se exercitar. Por quê? Porque a gente está se matando para trabalhar, se matando de trabalhar, para ganhar esse salário ridículo que não dá para comprar meio quilo de carne moída e a gente tem que optar por comprar meio quilo de salsicha. Tá vendo como as coisas se encaixam? E isso, né, essa combinação de fatores aí, não necessariamente ambos, tem gente que até ganha bem, consegue se exercitar, mas não come direito, tem gente que come direito, mas a duras penas, se mata de trabalhar para poder conseguir comer direitinho, mas não se exercita tanto, tão bem. Então, mas essa combinação, esses dois fatores aí, sendo ou não combinados, é justamente o que provoca a maioria dessas doenças. Sem falar depressão e ansiedade que são causadas por esse estilo de vida mesmo. De você não conseguir comer o que você tem vontade de comer, uma coisa mais saudável. Às vezes você não quer. É gostoso pra caramba, né? Às vezes você não quer só viver à base de salsicha. Né? Você quer comer uma coisinha mais saudável. Eu tô usando a salsicha como exemplo, mas a gente pode falar de qualquer outra coisa aqui, tá? Qualquer embutido, biscoitos com recheio, enfim, qualquer outra, ou até mesmo a tentativa de se criar algo saudável, mas que você vai ver lá na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente daquele seu biscoitinho de cereais e tal, o primeiro ingrediente que tem lá é o que? Farinha de trigo acrescentada de fibras, não sei o que, quer dizer, é um farelo, é um composto, uma ração. E aí o segundo ingrediente geralmente é o açúcar. Então, já viu, né? No final, essa moça, tô falando ela, né, porque eu peguei o perfil de uma pessoa do gênero feminino. E ela fala, né, no final do texto, ela coloca: a verdade te libertará. Isso é uma referência ao... acho que é João 8:23. Capítulo 8, versículo, não lembro não. Mas é: conhecereis a verdade né, vos libertará. Acho que a referência deve ser essa, visto que esse tipo de texto, ele é muito corroborado, muito aceito, muito incentivado pelas igrejas, pelas religiões, principalmente as neopentecostais. E curioso é que tira do contexto, mas eu não vou falar sobre, não é o caso aqui, não vamos falar sobre essa religião, esse tipo de religião. Só vou acrescentar aqui um memezinho aqui, que é: a verdade te libertará, mas primeiro ela vai te enfurecer. Então sim, procure saber a verdade, mas vamos pesquisar, tio Google tá aí para isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo tá uma verdadeira coxa de retalhos, um patchwork, mas eu vou tentar editar direitinho e acho que vai sair direito. Vai sair bom. Então, considere então se inscrever e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que podem ter esse tipo de curiosidade aí que essa pessoa mostrou nesse texto. Ou não, ou se vocês quiserem compartilhar só pra rir mesmo, tá valendo. Qualquer coisa comenta aí, me fala o que vocês acharam. E é isso, gente. Até a próxima.